Vai. Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui, como sempre, todas as segundas-feiras, às 8 da noite, ao vivo no nosso canal, no meu canal no YouTube, Agenor Afonso, neurologista. E hoje eu estou aqui com o imenso prazer de trazer um querido colega de faculdade. Tivemos a oportunidade de sermos contemporâneos de faculdade. Professor Dr. Walter Viterbo, anestesista, com especialização em acupuntura, um dos precursores, posso dizer, da acupuntura dentro do estado da Bahia, e ele é sócio proprietário das Clínicas Viterbo, uma clínica que tem prestado serviço de excelência a várias unidades aqui no nosso estado, na nossa capital, trazendo, minorando, tratando, abordando a dor com qualidade, ele e sua equipe multidisciplinar. Walter, meu querido, seja bem-vindo. Aqui você deu seu boa noite aqui para os nossos ouvintes, o pessoal está chegando aqui aos poucos. Mais uma boa noite para quem está chegando, mais um obrigado pela oportunidade, um imenso prazer te ver, falar com você e ainda poder estar falando de temas tão relevantes, tão importantes, né, no nosso dia a dia, a nossa contribuição, né, a neurologia com a acupuntura, com a clínica de dor, que são tão sinérgicas, tão afins, os nossos clientes basicamente são os mesmos e se beneficiam muito, não somente da polifarmácia, mas também de toda a medicina complementar, né? As terapias, as práticas complementares, desde acupuntura, até mesmo yoga, reiki, cromoterapia, massoterapia, fitoterapia e, obviamente, as tradicionais, como a própria fisioterapia, o RPG, o pilates. Então, assim, é multifarmácia e multidisciplinar também. Então, tem muito que a gente conversar aí, tem muito que os nossos ouvintes aí tirarem algum proveito disso. Muito bom. Nós estamos aqui ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Muito embora apareceu uma mensagem aqui que o Facebook ele não entrou, mas estou tentando rodar aqui. Eu convido as pessoas que estão no Facebook que apareçam aqui no canal, aqui no YouTube, o canal Agenor Afonso, neurologista. Quem vai chegando já vai deixando aí a sua se inscreve no canal e procura compartilhar, por gentileza, esse nosso conteúdo, porque para que o algoritmo do Facebook, do YouTube entenda como um conteúdo de valor. Hoje é uma alegria estar com o Dr. Walter Viterbo, querido colega, contemporâneo de faculdade, alguém que mexe numa área, a sua área, Walter, é de muita contemporaneidade dentro da abordagem médica, porque nós estamos falando para um grupo de pessoas que se interessam por envelhecimento com qualidade, terceira idade com qualidade de vida. E para contextualizar nosso bate-papo, em que nós vamos falar sobre abordagem da dor, essa interface da acupuntura e a dor, como a acupuntura pode tratar a dor no idoso, o idoso que é muito medicado, que é polimedicado, enfim. Para contextualizar, nós estamos falando no momento de vida em que o Brasil, já é o 6º país em velocidade de envelhecimento, né? Nós estamos aí, dados de estatísticas mostram que mais 20 anos, 20% da população brasileira você vai encontrar, cada 4 pessoas que você encontre na rua, uma delas terá acima de 60 anos de idade, né? Nós já temos hoje, a população de idosos do Brasil já ultrapassa a quantidade de pessoas de até 15 anos, de 0 a 15 anos. Então, e por que o mundo envelhece? O mundo envelhece porque as pessoas estão vivendo mais, os indicadores de qualidade em todo o mundo, em que pese estejamos passando, Walter, dentro de uma pandemia, os indicadores de qualidade mostram que o ser humano está mais longevo, está vivendo mais, morrendo menos de doenças infecciosas contagiosas e se expondo mais a doenças degenerativas e, consequentemente, a gente está falando de dor. E só para finalizar, porque as pessoas, mas doutor, esse envelhecimento é assim rápido? A estrutura da família está menor. Hoje, eu vim de uma família de 5 irmãos, a minha família, você tem quantos filhos, Walter? 3. Você tem 3 filhos, está ali na faixa, não é? Mas hoje você vê família só com 1 filho, com 2. Os nossos filhos talvez só tenham 2 ou 1 filho, porque hoje a mulher, e graças a Deus, a mulher ocupa o seu lugar bem merecido. Saímos daquela estrutura colonialista de familiar que a mulher fica em casa, então a mulher pega igual com o homem, o casal consome cultura, viagens e tal, então tem menos filhos
e as pessoas estão vivendo mais, então nós estamos falando aqui de dor no idoso, nada mais atual, não é, doutor Walter? Falar a respeito disso? Com certeza. Na verdade, você fez um apanhado aí fantástico, que tem assunto para a gente conversar uns 5 dias, né? A primeira coisa é sobre longevidade. Se a gente lembrar que há pouco tempo atrás, nosso grande poeta Castro Alves morreu aos 24 anos de idade de tuberculose. Hoje é impensado, né, com os avanços da medicina, a gente perder uma pessoa, independente de ser nobre, grande poeta ou qualquer ser humilde, mas é ser humano, de tuberculose aos 24 anos de idade. Então, assim, as vacinas, os antibióticos, as medicações e principalmente a medicina preventiva. As pessoas passaram a fazer atividade física, passaram a fazer exames, passaram a tomar remédios, a prevenir as quedas. Antigamente a gente falava que a pessoa morria de queda, coice, ou outro ser que a gente sabe o que é, né? Aquela dor de barriga. Exatamente. Hoje as pessoas não morrem mais de queda, porque elas previnem a osteoporose, né? Elas fazem atividade física. Então, normalmente, não sei um idoso, muito idoso. Hoje a gente chama idoso por causa de 90, de 100, mas 70, 80. Jovens, meus pais são jovens, a gente tem, nos tempos normais, viajávamos muito para o exterior, caminhadas, carregavam mala, não tem esse problema de ser setentão, né? Eles entravam muito bem, porque estão se cuidando tão bem. Então, assim, longevidade é importante. Agora, a gente não pode esquecer que ela vem junto, né, com mais idade, também você vai precisar estar mais atento às doenças. Então, tem o câncer, principalmente de ovário, o câncer de útero, o câncer de mama, no caso do homem, o câncer de próstata. Por quê? Porque não se tinha isso, que ninguém morria com 80, 90 anos. Então, o sangue não achava, o câncer não chegava lá. Então, é bom a gente estar atento, né, que a longevidade é ótima, mas com qualidade de vida. A palavra final de longevidade deve sempre estar embaixo escrito assim, longevidade, mas com qualidade de vida. Ficar idoso para sentir dor, ficar idoso para ficar em cima de uma cama, para ficar depressivo, ninguém quer. O idoso quer estar saudável. E para isso tem todos os recursos. Inclusive aqueles que ainda não são idosos, como nós, desde já temos que nos preocupar em ter uma qualidade de vida daqui a 10, 20, 30 anos, o que a gente tiver feito agora, a questão do cálcio, a questão da osteoporose, da atividade física, né, da prevenção em relação a toda a parte metabólica, né, relacionado principalmente a colesterol, evitar os riscos de hipertensão e diabetes, medicamentos, e óbvio, né, toda a medicina tratativa, uma vez instalado, o diabético hoje não morre de diabetes, o hipertenso não morre de hipertensão se ele cuidar. Ele morre de outra coisa, ele não morre de hipertensão, não morre de diabetes, é só ele se cuidar. Né? Então, assim, é importante saber que tem a longevidade, porque existem as medicações, existe a medicina preventiva, existe hoje uma coisa muito importante, que é o conhecimento. Hoje, o paciente chega lá e fala assim, olha, eu vi aqui no Dr. Google, o Dr. Google é um concorrente duro, viu? É um concorrente duro. E muitas vezes ele sabe muito mais da doença dele do que alguns médicos. Né? Então, a informação, é lógico que é importante o acesso à informação, né? Mas vamos lá, te dou a palavra. Muito bem. Eu estou aqui publicando porque houve um problema com o link no YouTube. A nossa live, estou mandando aqui para as pessoas lá no YouTube, mandei uma mensagem, porque éramos para estarmos ao vivo também no YouTube. Mas, enfim, as pessoas estão chegando aqui, a Margarete chegando, mais gente aqui aparecendo, Ingrid, as pessoas dando aqui a sua boa noite, Euseni, a Cleusa Paiva, o Epaminondas, o Alexandre, muitos deles aqui, alunos lá do nosso projeto Academia do Alzheimer. Mas vamos entrar, nós já estamos aqui com 10 minutos, é aquele tempo normal, Walter, em que a gente aguarda as pessoas entrando aqui aos poucos, e queria perguntar para você o seguinte, nós vamos falar sobre a aplicação da acupuntura, a dor e a acupuntura no idoso, enfim, qual o que presta de ajuda, de auxílio à acupuntura no tratamento da dor do idoso. Mas a pergunta básica, para uma premissa, o que é a acupuntura? Ótima pergunta. É importante a gente primeiro esclarecer, né, para as pessoas como é que é isso. Então, vamos para a etimologia da palavra. O que é acu? Acu é agulha. E puntura, obviamente, que é passagem pela pele, puntura. Então, a própria palavra já diz o que é passagem da pele por uma agulha. Mas por que a gente faz isso? Porque o nosso corpo, ele é um grande sensor. Toda a nossa pele tem embaixo dela os nervos que vão entender que a gente está sendo furado. E onde é que tem de bom nisso? É que aquele pequeno estímulo, que é extremamente indolor,
A agulha de acupuntura hoje tem a espessura de um fio de cabelo. Aquele pequeno estímulo, que é passagem pela pele, é capaz de informar para o cérebro que alguma dorzinha está acontecendo. E aí o que acontece de bom? O cérebro vai produzir ou vai aumentar a produção de alguns neurotransmissores extremamente interessantes para a gente sentir menos dor. Exemplo, a endorfina, que além de fazer a gente sentir menos dor, ainda nos ajuda no combate e prevenção ao estresse. Então, é um duplo efeito. E aí eu sempre trago aquele exemplo que a acupuntura é o mesmo que acender uma lâmpada. Quando você acende o interruptor, você aperta o botão, é a mesma coisa que você passando a agulha. Os nervos equivalem aos fios na parede. E o nosso cérebro é a lâmpada que acende quando a gente aperta o botão. Cada vez que a gente coloca uma agulha no corpo, a gente explica lá, olha, tá curando aqui, libera um pouquinho mais de endorfina aí, libera um neurotransmissor que faz eu sentir menos dor e que faz eu ficar menos estressado. Então, esse é o princípio, né, de uma forma bem simples, do mecanismo de ação. É um neurotransmissor que é estimulado por um estímulo doloroso, ainda que pequeno. Fantástico. E para a gente entender, de onde é que surgiu a acupuntura? A medicina é da medicina chinesa, a base é essa, não é? Pelo que eu sei. Existem várias escolas, coreana, japonesa, sempre oriental, né? Mas a mais tradicional, que é conhecido como MTC, que é Medicina Tradicional Chinesa, é descrito da China. Alguns livros trazem como 2.000 anos, outros 3.000 anos, outros trazem que foram encontrados carapaças de tartaruga, onde já datavam de mais de 10.000 anos, mas assim, com certeza é milenar. Tem mais de 1.000, e o que é bacana é, algo que tem mais de 1.000 anos e só cresce, significa que é uma coisa boa. Significa que sendo bem feita por um profissional médico, sendo bem feita por uma pessoa que realmente tem a capacidade de fazer diagnóstico diferencial, saber se tem indicação, ter os cuidados da asepsia, ter os cuidados daqueles pacientes que têm contraindicação, porque existe contraindicação na acupuntura. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, a importância, a relevância de que ela seja praticada por um profissional médico. E por isso que ela só cresce, porque realmente tem resultados, porque realmente ela consegue ser, desde uma medicina preventiva, né, ela vai prevenir doenças, principalmente no equilíbrio, na parte emocional, prevenindo depressão, prevenindo ansiedade, TPM, cólica, gastrite, a parte toda intestinal, doença de Crohn, tem uma série de aplicações, a rinite, a parte alérgica. Então, assim, não é só dor, não só de dor vive a acupuntura. Existe uma infinidade de aplicações e que hoje tem muitos estudos embasando os resultados, né? Existem mais de 10.000 publicações anuais, são colocadas, indexadas no PubMed, com relação às indicações da acupuntura. Então, assim, existem muitas formas, né, de indicar a acupuntura e a gente pode falar delas aí daqui a pouquinho. Enquanto eu estava, até para que a gente não ficasse muito fora do assunto como leigo, né? É importante que a gente diz, e nós não somos donos da verdade, e é bom que a medicina, é para isso que existem as especialidades. Então, eu estava passando alguma informação para mim, estava lendo alguma coisa a respeito, e como a Organização Mundial de Saúde, né, a aceitação da acupuntura nas últimas décadas, né, os trabalhos científicos mostrando, validando a utilização da acupuntura, como você disse aí, inclusive nos processos alérgicos, estimulando o sistema imunológico, como a gente fala no jargão médico, modulando o sistema imunológico nesses processos todos, muito embora a gente vai entrar aqui na questão da dor, mas só para que as pessoas entendam que a aplicabilidade vasta da acupuntura, na neurologia, nas doenças neurodegenerativas, inclusive, não é? O paciente com Parkinson, né? Paciente com AVC, melhorando, inclusive, a questão ligada à espasticidade, não é? Ou seja, eu estou maravilhado. Quando eu lhe fiz o convite, as coisas que eu li a respeito da acupuntura, olha, é que a gente não observa no dia a dia a especialidade dos colegas, mas como tem crescido a aplicação da acupuntura em diversas áreas, em diversas patologias. Isso é muito importante, é como você acabou de falar. Algo que é milenar e que só vem crescendo é porque tem importância. É sério, né? Não é uma picaretagem, não é uma malandragem. Com certeza. Então, vamos entrar aqui nessa questão. Muitas pessoas que estão aqui entrando agora, e eu peço até desculpa às pessoas que estão participando, porque o nosso link com o Facebook caiu. Nós fazemos aqui, através de um aplicativo,
em que ele consegue fazer ao vivo e simultâneo em várias plataformas, entre elas o Facebook, onde nós temos uma demanda muito grande, o nosso link caiu, mas enfim. Eu mandei lá uma mensagem enquanto o Dr. Walter estava falando aqui, lá no Facebook, espero que as pessoas entrem e participem mais. Muito bem. Ora, nós vamos falar sobre aplicação da acupuntura no tratamento da dor no idoso. E falar do idoso é falar de alguém que o idoso está mais propenso, né, Walter, a ter dores. Dores em diversas situações. Dores de artrite reumatoide, dores musculares, dores associadas a doenças crônicas, como processos respiratórios, doença pulmonar obstrutiva crônica, em que o paciente tem muitos, em situações pega infecções respiratórias com muita frequência, fadiga muscular, a sarcopenia e a osteopenia que o paciente idoso está submetido. E uma coisa que eu acho interessantíssima que seja falada aqui, Walter, é porque eu fiz uma live aqui, eu tenho material aqui no YouTube falando polifarmácia, o idoso que é polimedicado. Vocês que estão aqui nos assistindo, me diz aí se em casa, o idoso que você cuida, se ele é polimedicado, ou se você já é idoso, se você usa mais de 5 medicações, escreve aqui pra gente, ou a partir de 5 medicações, escreve aqui nos comentários, para que o Dr. Walter saiba um pouco aí do dia a dia de vocês. Enfim, eu acho muito importante a acupuntura na dor, porque é uma forma de você usar uma quantidade menor de medicações, não é isso, Walter? Com certeza. Um dos objetivos, quando você parte para a medicina complementar, para as práticas complementares, é exatamente tentar fugir da necessidade do uso de medicações, principalmente anti-inflamatórios, corticoides, os próprios opioides, né, as medicações que vão, de alguma forma, ter também os efeitos colaterais. Você vai lembrar do nosso mestre, Dr. Penildon Silva, né, da farmacologia, isso, que dizia, se uma droga não fizer mal, bem não vai fazer. Ela tem que fazer mal primeiro, para depois fazer bem. A diferença do que mata e do que cura é só a dose, mas continua sendo uma droga. Então, a gente tem que usar a droga sabendo que tem efeito colateral. E quanto menos efeito colateral, melhor. O exemplo que você citou da polifarmácia segue esse princípio. A gente utilizar mais medicações em menos doses para que também não venha tantos efeitos colaterais. Quanto mais se aumenta a dose, mais se aumenta o efeito colateral. Então, o sinergismo dela é importante. No caso da acupuntura, o doutor Alexandre aí, que está nos acompanhando aí lá de São Paulo, tem um trabalho interessantíssimo que foi feito, né, com a craniopuntura, que é só uma das técnicas da acupuntura, no hospital de emergência em Campinas, onde foi treinado os médicos da emergência e se mostrou uma redução no uso de anti-inflamatório depois de um tempo, quando era utilizado essa técnica no lugar do velho anti-inflamatório, porque todo mundo que já foi numa emergência ortopédica sabe que vai tomar um corticóide, um anti-inflamatório, alguma coisa, um tramal de cara, não tem como você entrar e sair sem receber aquela furadinha, ou venosa ou muscular. Então, uma opção é se treinar as equipes de emergência para a gente fugir dessa primeira, vamos dizer assim, forma de se tratar, já entrando com corticóide, entrando com certas medicações. A outra já é ambulatorial. Você poder seguir o tratamento, fazer, obviamente, sessões semanais, como você faz fisioterapia, como faz a RPG, como faz a própria Pilates, e você vai trocando, vai melhorando a condição desse paciente, retirando as medicações e dando a ele a medicina física, ao invés da medicina de farmacocinética, né? Você vai tirando essa coisa do remédio e vai conseguindo, obviamente, um olho na missa, outro no padre. Você não vai simplesmente tirar tudo, largue tudo que se salva. Não é religião, é medicina. Porém, o objetivo sempre vai ser esse, reduzir a quantidade de medicamentos e retirar o mais precoce possível, trocando por técnicas menos invasivas, que é a medicina física. Maravilha. Me fala assim, o idoso, qual o perfil do idoso que procura a clínica Viterbo para tratamento da dor? Esse paciente que chega lá, esse paciente idoso, qual é a principal queixa, ou que você poderia elencar aqui talvez as 3 principais queixas relativas à dor do idoso? Em que setor do organismo esses idosos se queixam mais? Se você pudesse elencar aqui para a gente 3 queixas mais frequentes de pessoas acima de 60 anos que chegam com dor, e essa dor é mais dor de coluna, se é de coluna é mais lombar, é mais dor de quadril, é dor mais ligada à artrite reumatoide, essas doenças autoimunes como artrite reumatoide. Qual é o perfil do paciente idoso que chega com dor dentro da clínica Viterbo?
Nós percebemos que a dor na coluna é a campeã, desde a cervicalgia, mas muito mais comumente no paciente idoso a lombalgia. É natural, até pela fisiologia, né? A gente primeiro diminui a força muscular e depois aumenta peso. Então imagine a sua coluna, onde você está aumentando um peso e está diminuindo a sua resistência. Naturalmente a gente vai envergar, não deveria, mas vai envergar, e isso vai fazer doer. Ganha peso, diminui a resistência muscular. Outra dor muito comum é a do quadril, que é mais ou menos por essa mesma gênese. E outra muito frequente é o joelho, né? Como diria aquele poema de Pedro Bial, cuide bem dos seus joelhos, um dia você vai precisar dele. É impressionante a quantidade de pessoas que hoje têm problemas em joelho também. Então, essas 4 dores aí, coluna cervical, lombar, quadril e joelho, são essencialmente as mais importantes. Porém, a gente tem em paralelo aqueles pacientes... Olha, a dona Bernardina, que é uma querida, uma amiga aqui, né? Estudei junto com a filha dela, ela fala aqui que é sua paciente também. Dona Bernardina, sim. Sua paciente, e você trata dela, ela falando, aí você falando, cuide bem do joelho, ela está dizendo, olha, eu sei que eu sei que não vai ficar talvez curada, porque ela tem um processo crônico de joelhos, mas que a acupuntura a deixa mais leve para suportar as dores. A Cleusa Paiva dizendo aqui, olha, meu marido toma 10 medicamentos para diabetes, para Alzheimer, próstata, né? Aí ela tem ali uma vitamina D, não é? A Bernadette Correia falando que tem 84 anos e usa 9 medicamentos. Então, eu acho muito interessante. E no momento, você falando aí da possibilidade das condições mais comuns ou mais frequentes que trazem o idoso, falando aí da dor lombar, da dor de quadril, da dor de joelho, para os processos osteoarticulares aí. E eu imagino como as pessoas devem ficar satisfeitas, né? De ir numa clínica, começar uma sessão, ao longo de 2, 3 meses de acupuntura, melhora muito, não é? A capacidade física do paciente. E no momento, Walter, eu queria que você falasse também, porque se a acupuntura ela melhora a dor, melhora também o equilíbrio, porque o paciente com dor ele não se equilibra, né? O paciente idoso ele já tem ali alguma deficiência de equilíbrio, a tendência é que venha a ter à medida que a idade avança. Então, o que você está me dizendo também, o que eu entendo enquanto neurologista, e que outro tema que nós comentamos aqui sobre a queda no idoso, epidemiologia da queda do idoso, a acupuntura, ao sanar essas dores, traz mais confiança para o idoso para andar e menos probabilidade de cair também, não? Perfeito. Veja bem quantas coisas boas juntas. Primeiro, a possibilidade desse idoso retirar medicamentos, porque existem os opioides, existem medicamentos que fazem com que o idoso tenha mais risco de queda. Então, você poder tirar esses medicamentos já está reduzindo a chance de queda. Quando ele sente-se mais seguro, obviamente, a musculatura estando melhor, ele tem mais proteção, ele vai ter mais segurança para andar. E, além disso, a gente chama atenção que a dor crônica, ela está sempre associada com o risco de depressão, o que deixa, de alguma forma, esse idoso um pouco mais motivado, mais lento, mais para baixo. Então, a importância de você associar hoje a polifarmácia e retirar o mais breve possível e associar isso aos tratamentos conservadores, principalmente a medicina física, a acupuntura, você vai conseguir um benefício fantástico para esse paciente idoso. Maravilha. Você falou em depressão. Nós sabemos que, à medida que a gente envelhece, esses distúrbios psiquiátricos ou comportamentais ficam mais evidentes. E a depressão, ela acompanha, não infrequentemente, as pessoas que estão na idade acima de 65 anos de idade. Acima de 65 anos. Então, percebo que o tratamento da dor, e às vezes, por isso que é importante uma anamnese bem feita, para vocês que estão aqui assistindo a gente, a anamnese é quando o médico coleta as informações, seja diretamente com o paciente ou complementadas com o familiar que o acompanha no consultório. Então, a importância de termos, assim, nessa coleta de informações, vermos a parte comportamental, porque dor, às vezes o médico fica insistindo muito, né, no medicamento para tratar dor, injeção, muitas vezes, quando nada está resolvendo, entra pelo corticoide, que no idoso, não só no idoso, mas tem sérias complicações, osteoporose, aumento de glicemia, não é, Nevaldo? E às vezes o diagnóstico, quando você
melhora a dor e tratamento de dor não precisando de medicamento, no caso aqui, usando a ferramenta acupuntura como aliada, o paciente melhora o estado emocional, o paciente se torna mais ativo, se torna mais proativo, porque um dado importante, ou melhor, uma busca, um objetivo com o idoso é que estimular o autocuidado até onde nós não pudermos mais com o idoso. Agora imagine como é que você vai estimular o autocuidado com o idoso que já está com dor há mais de 15 anos, né? Eu pego pacientes aqui maravilhados, não só os que eu encaminho para a Clínica Viterbo, em Salvador, mas com os colegas aqui da região. Para quem não sabe, hoje eu moro aqui no Recôncavo Baiano, na cidade conhecida como Santo Antônio de Jesus. Então, eu acho, às vezes eu retiro ou reduzo o antidepressivo desses pacientes quando eles conseguem, através da acupuntura, sorrir novamente. Não é? E às vezes nós médicos ficamos ali no nosso compromisso de trazer resultados, enchendo o paciente de remédio, quando na verdade entra um procedimento como a acupuntura, melhora o astral, né? Vamos usar um termo, né? O jargão popular, melhora o astral do paciente, você dinamiza a vida do paciente, restitui a autoestima através de um procedimento como a acupuntura, não é? Eu acho fantástico. Me fala um pouco assim, como é que faz a formação do médico acupunturista? Isso eu acho importante também. Quem é que pode ser acupunturista sendo médico? E é uma prerrogativa que seja médico para ser acupunturista, é isso? Exatamente. Essas são as decisões. Já existiram algumas batalhas, né, judiciais de alguns conselhos, e hoje, transitado julgado, tem que o fisioterapeuta não pode fazer, o farmacêutico não pode fazer, o educador físico não pode fazer, o psicólogo não pode fazer. Então, isso está transitado julgado, né? Isso é uma coisa que não cabe mais recurso nesses processos. Mas por que isso? Não é que o médico queira se apropriar de uma especialidade. É que quando você chega num consultório, você chega com uma doença, você chega com um CID, um Código Internacional de Doença. E só sabe fazer diagnóstico de doença o profissional médico, que tem a capacidade de fazer o diagnóstico diferencial. Vou citar 2 exemplos clássicos. A gente falou aqui, um dos mais comuns fatos que fazem um paciente ir a um consultório de acupuntura é a dor de cabeça e a dor na coluna. Mas a dor de cabeça, ela pode ser um aneurisma. A dor de coluna pode ser um câncer no rim com metástase para o osso. Então, se você não é diagnosticado corretamente, você vai acabar demandando um tempo maior, vai ficar mais tempo fazendo uma técnica que não era ideal. Então, se você tem um aneurisma, se você tem um câncer, você vai primeiro tratar com o especialista. Então, o médico manda para o médico. Quando você vai para um não médico que não solicita uma ressonância, que não faz diagnóstico diferencial, que apenas coloca agulhas, você pode até melhorar a dor, mas não quer dizer que aquilo seja o melhor para você. Daí a importância de que, se você quiser fazer acupuntura, assim como quando você quer ir para o oftalmologista, para o ginecologista, para o neurologista, você procura um médico. A acupuntura é uma especialidade médica também por esse motivo. Então, se você já é um médico e quer ser um especialista, você tem 2 caminhos. Existem as pós-graduações lato sensu, existem as residências. Né? Hoje, aqui na Bahia, eu coordeno já há 15 anos, já formamos mais de 60 colegas aqui na Bahia. Essa pós-graduação, inclusive, começa na próxima sexta-feira, então os médicos que tiverem aí interesse, esse ano vai ser pela primeira vez com a possibilidade de ser online, em virtude, né, de todas essas mudanças pelo Covid, e depois as práticas aqui no nosso ambulatório, mas são 2 anos de aula teórica e 1 ano de aula prática. Aí você poderá fazer a prova de título e ser considerado um médico especialista em acupuntura. Esse é o caminho. Pessoal, veja bem, então, o tempo de formação, 3 anos de formação, além desses 3 anos... 3 anos da medicina, né? Primeiro 6 de medicina e mais 3. Primeiro 6 de medicina, primeiro se habilita para ser médico e depois, com a prerrogativa de, uma vez sendo médico, aí poderá fazer essa residência, essa formação complementar em acupuntura. E só dessa forma, para que a gente valide esses resultados todos, para que a gente saiba que é uma especialidade que cresce, uma especialidade séria, que ajuda na redução da atividade, da utilização de medicação, e é usada também em psiquiatria, em neurologia, faz interface não só com idoso. Nós estamos aqui no nosso YouTube falando sobre qualidade de vida na terceira idade, falando sobre dor no idoso, as aplicações da acupuntura,
Agora me diga, vamos falar falando sobre os benefícios da acupuntura. Você falou aí, Walter, que a acupuntura libera hormônios como endorfina e outros hormônios similares que não só ajudam no tratamento da dor, mas dão mais paz, serenidade, tranquilidade, né? Serotonina, outras substâncias aí, né? Para a gente não ser muito técnico aqui, por conta do nosso público. Mas eu pergunto assim, tem contraindicação para o idoso fazer acupuntura? Na verdade, existem algumas contraindicações, né? A primeira é que o paciente tenha algum tipo de infecção generalizada, conhecida como sepsemia. O paciente séptico, você não vai fazer acupuntura. Um paciente chocado, que tenha problema de perda de sangue. Um paciente que tenha problema de coagulação, ou que tenha feito uma cirurgia, por exemplo, a cirurgia cardíaca, e esteja usando no pós-operatório medicações que vão alterar a sua coagulação. Esses pacientes têm contraindicação absoluta. Existem também as contraindicações relativas, que são os pacientes gestantes, paciente que usa marca-passo, paciente que tem, por exemplo, questão de convulsão, epilepsia. Todos esses pacientes, eles podem fazer acupuntura, porém, existem limitações, como, por exemplo, não pode usar o eletroestimulador, que é um aparelho que faz com que aumente o resultado, porém é contraindicado em todos esses casos que eu citei. E, principalmente na gestante, existem pontos que são descritos como pontos que podem acelerar a contratilidade uterina e provocar um abortamento. Então, daí a importância, não existe acupuntura inócua, não existe a acupuntura que você faz e não tem, não, toda acupuntura tem algum efeito, inclusive efeitos contraindicados, efeitos colaterais, quando mal utilizado. Existem relatos também de não fazer asepsia, que é você não ter o material descartável, e você provocar nesse paciente casos de infecção. Existe caso de perfuração de pulmão, porque colocou agulha muito profunda, né, mesmo tentando tratar uma dor na coluna, e acaba perfurando, né, um pulmão. Então, assim, muito cuidado. Não é uma técnica inócua, é uma técnica muito segura quando feita por profissionais com qualidade. Excelente. Tem algumas pessoas participando, tem uma querida aqui, e é uma amiga querida, a Ceissa. A Ceissa mora na Espanha, ela está lá na Espanha participando, falando que é muito bom que o médico esteja aberto à medicina alternativa, essas complementações. E ela fala aqui, Walter, aqui na Espanha tem profissionais que trabalham com acupuntura e não são médicos. Há exemplo até do marido dela, que é educador físico, e fez a formação. Então, em outros países, ainda cada país tem a sua regulamentação, né? Então, assim, a gente não vai entrar no que é a regulamentação da Espanha. Se lá isso é permitido, não vou entrar nesse mérito. Agora, assim, o que é defendido pelo Colégio, pelo Conselho Federal de Medicina, é que é uma especialidade médica, porque existem as questões do diagnóstico diferencial. E aqui no Brasil, eu realmente não sei como é a legislação na Espanha, mas aqui no Brasil só é permitido ato médico, quer dizer, por exemplo, inserir, furar, cortar, só o médico pode fazer isso. Então, isso é inerente à especialidade médica. Nenhuma outra especialidade tem a habilitação, a permissão de perfurar a pele. Ninguém pode cortar, ninguém pode fazer nada invasivo, exceto o médico. E a acupuntura é entendida como um ato invasivo. Por isso, não é permitido. Entendi. Pessoal, aproveitem aqui. Uma parte do nosso público vem do Facebook. Hoje houve um problema no link, eu não entendi, porque esse link já estava preparado aqui hoje à tarde, ok. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, ou vocês que estão chegando agora, nós estamos conversando aqui com o professor Dr. Walter Viterbo, anestesista, você forma acupunturistas também em Salvador, não é isso? Exatamente. Médicos acupunturistas, não é isso? Hoje a gente chama de acupunturiatra. Acupunturiatra, muito bem, exato. Uma terminologia mais abrangente, mais propícia, né? E também ajudo ao Dr. Argolo na coordenação da pós-graduação em algologia, que é a formação em clínica de dor. Então, nós temos as duas pós aqui que funcionam braços dados, né? A de acupuntura e a de clínica de dor, com o Dr. Antônio Argolo, do Hospital São Rafael. Excelente. São Rafael foi minha casa. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro residente de neurologia do São Rafael. Aí estava conversando com o Dr. Haroldo Bacelar, que é o coordenador, e ele me disse, Agenor, você nos incentivou, nos incentivou a seguir lá. Eu me lembro que era interessante que nós chegávamos lá,
tínhamos 24 pacientes, 26 pacientes internados, não só na enfermaria neurológica, mas as interconsultas no Andares. Então, nós chegávamos muito cedo lá, doutor Haroldo e eu, e ficávamos lá, tomávamos café da manhã, saíamos de noite, mas de alma lavada, de ter respondido as consultas na beira do leito. E você sabe, você passou por tudo isso, você é formador de profissionais médicos, então você está bem por dentro dessa situação. Então, nós falamos sobre as indicações da acupuntura, nós falamos sobre as contraindicações da acupuntura, a questão da formação da acupuntura. Agora me diga assim, existe um tempo para o paciente se submeter a um tratamento de acupuntura? O paciente que chega procura o Dr. Walter para tratar de dor e que você indica o tratamento de acupuntura. Existe mais ou menos um prazo médio ou esse paciente ele poderá ficar tratando a vida inteira? Como é que é isso? Vamos lá. Primeiro, precisamos entender que cada ser humano ele é um ser integral e único. E, habitualmente, né, eu já tenho 15 anos nessa história aí, nessa estrada de acupuntura, 28 de anestesia, 12 de clínica de dor. Então, o paciente fala assim, eu vim aqui porque minha vizinha, minha avó, minha mãe ou minha tia ficaram boa com você, então você vai me deixar bom também, né? Aí eu respondo, depende, se você for ele, ela ou outro, vou. Mas se você for você, aí eu não posso garantir. Porque cada pessoa é uma pessoa. Ou então aquele paciente, eu vim aqui há 8 anos atrás e você curou meu ombro, agora você vai curar meu joelho, não vai? Depende. Se seu joelho tiver a mesma dor que o seu ombro tinha, eu posso ver, mas se for outra dor, aí a gente vai ter que avaliar. Porque cada pessoa é mesmo também uma outra pessoa em outro momento. Eu digo sempre, olha, você é igual ao rio. Conhece a teoria do rio? O mesmo homem não passa no mesmo rio 2 vezes. Mas como assim? Não, quando um homem passa no rio uma vez, quando ele for passar de novo, ele já passou naquele rio uma vez. E aquele rio também não é mais o mesmo, já passou ali. Então é a mesma coisa. Toda vez que alguém... As águas são outras, né? As águas não se repetem. Você já é outra, porque você já atravessou o rio uma vez. Então é diferente a sua experiência de atravessar o rio. Então todo paciente, quando chega para fazer sessão, é a história do rio. Ele chega hoje, aí na semana que vem ele brigou com a mulher, na outra semana ele tomou uma queda, na outra semana ele teve que viajar, na outra semana adoeceu. Então cada vez que ele chega no consultório, ele é outra pessoa. E eu também sou outra pessoa, porque eu também já aprendi mais, já estudei mais, já atendi mais pessoas. Então eu sou o rio e ele é o passante. Então não existe você dizer assim, olha, tudo que vai acontecer aqui vai acontecer em cada prazo, porque isso é matemática. Nós somos medicina, ser humano. A dor aguda, ela tende a melhorar mais rápido, porque é uma dor, provavelmente, de etiologia mais recente, mais simples. A dor crônica, ela demora mais a ser tratado. Às vezes o paciente fala assim, já estou aqui há 8 sessões, mas ela levou 40 anos para chegar aqui com essa dor no joelho. Então, me dê mais um pouquinho de prazo. Então, o que acontece? Você falando de dor, já para não perder uma pergunta que eu acho pertinente para o nosso público leigo, pessoas que não são técnicas, que não são médicos, a acupuntura se aplica mais a dores agudas ou a dores crônicas? Então, é isso que eu estava falando. Se aplica as duas. Agora, se você está aí agora e vai se abaixar para pegar uma caneta que caiu e, de repente, força seu nervo ciático, você tem uma dor aguda. Se você vai amanhã na clínica, essa dor tem uma tendência de se curar muito mais rápido. Se você tem uma hérnia, se você tem um sobrepeso, se você tem uma coluna que está com sobrepeso sobre ela, se você tem uma musculatura fraca, essa sua dor, você está magoando ela todo dia, então a gente vai ter um prazo maior para te ajudar. Então depende de cada dor, depende de cada pessoa tem uma resposta. E assim, eu sou muito didático e tem alguns exemplos que eu dou que são bacanas para a pessoa entender. Então quando a pessoa pergunta, quantas sessões eu vou ficar boa? Eu respondo, quando você entra na academia, com quantas sessões você fica forte? Não sei, então vamos lá. Se eu, o doutor Agenor e todos que estão ouvindo a gente, entrarmos amanhã na academia, fizermos 10 sessões iguais na academia, pegarmos o mesmo peso, nós vamos ter o mesmo resultado? Não, porque a possibilidade de eu ficar forte é diferente da possibilidade do doutor Agenor, porque a constituição dele é diferente da minha e da sua que está nos ouvindo aí. Então, fazer sessões de acupuntura é entender que, estatisticamente, quem faz tem melhora. Sempre vai ter algum grau de melhora. É muito difícil a acupuntura não ter algum resultado quando bem feito. Agora, cada paciente tem uma possibilidade de resposta, e cada paciente tem uma doença que está num determinado grau que é diferente da do outro. Às vezes a gente atende mãe e filha. É claro que o joelho de uma tem 20, 30 anos a mais do que o da outra. Então é claro que a resposta vai ser diferente.
Você perguntou, o paciente vai ficar eternamente se tratando? Normalmente não. Chega uma hora que se aquilo ali não está resolvendo, a gente vai partir para os outros tratamentos. Então, eu indico cirurgia quando tem que ter cirurgia. Mando para o cirurgião. Ou troco a técnica. Agora, existe, por exemplo, o caso da dona Bernardina, que entrou mais cedo aí com a gente, o paciente já tem 80 anos. Ela vai para cirurgia de joelho? Ela não vai, ela não quer. Minha avó tinha 90, tinha um problema no ombro. Ela não ia operar. Porque no caso dela, o risco cirúrgico não justifica. Então, ela vai fazer os tratamentos conservadores, entre eles a fisioterapia, a acupuntura, para melhorar a qualidade da dor. Infelizmente, não vai reconstituir aquele ligamento rompido, não vai reconstituir a lesão que ela tem, mas vai ter alguma qualidade. Então, é melhor ela fazer as sessões do que se expor a um risco cirúrgico aos 90 anos. Então, tudo isso tem que ficar claro, honesto, transparente para o paciente. Cada pessoa tem uma expectativa e um resultado. Uma pessoa de 30 anos, 35, hoje eu chamo a atenção daquele crossfit. Acho muito bacana todo o esporte, que seja muito bem feito, mas tem muita gente aí desorientada, não uma pessoa desorientada, mas com falta de orientação profissional, que está com muita lesão. Está chegando um menino de 18, 20 anos que carrega pneu. Eu não acho isso fisiológico, me desculpe, eu não entendo de crossfit, respeito o educador físico, mas eu acho que está tendo algum tipo de desbalanço entre a capacidade da pessoa. Então, essa pessoa que chegou lá com 20 anos, com a lesão em tornozelo, lesão no joelho, ela tem uma expectativa enorme de ficar logo boa, ela quer voltar para a academia, ela quer. Então, o resultado dela tem que ser melhor. Já minha avó de 90 tem uma expectativa bem menor. Ela quer só melhorar a dor, ela quer dormir pelo lado do braço e não doer. Ela quer não ficar tomando anti-inflamatório. Então, cada pessoa vai ter um resultado, vai ter um tempo, e, obviamente, não vai ficar eternamente. Agora, a acupuntura hoje, ela pode ser utilizada como uma prevenção. Então, se você faz hoje uma atividade física, se você faz hoje uma reeducação alimentar, se você faz hoje uma série de atividades preventivas, a acupuntura também entra no preventivo. Dizem algumas comunidades na China que quando o paciente adoece, ele troca de médico. Porque o médico deveria ter prevenido ele para não adoecer. Mas lá ele faz acupuntura 3, 4 vezes por semana sem ter a doença. E é a acupuntura preventiva. Aqui a pessoa quer fazer uma vez por semana, depois de 3, 4, 5 anos da doença. Então a gente fica leite de pedra para poder dar algum resultado. Mais ou menos isso. Interessante sua explicação, porque eu acho que é muito elucidativa, como você falou, colocando esses exemplos práticos, para que as pessoas saibam que cada ser humano ele é único, o resultado depende de condições associadas que ele tem, o resultado de alguém que chega com a dor lombar sendo diabético é diferente de quem chega com dor lombar sendo um paciente que tem já uma doença osteoarticular, uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, digamos, uma situação assim. Então, acho que você contextualizou muito bem. Olha, algumas perguntas, Walter, chegando aqui para você. A Raqueline Zemolin, ela pergunta aqui, a Raqueline Zemolin, eu tive 3 vezes trombose venosa profunda e tomo xarelto de 20. Pode fazer acupuntura? Depende do seu RNI. O que é RNI? É um exame que você vai fazer para saber se mesmo tomando xarelto, você tem a capacidade de coagulação. Provavelmente sim. É uma dose relativamente baixa e certamente essa dose aí não é suficiente para que você corra o risco de fazer a sessão de acupuntura e não ter coagulação. Provavelmente sim. Mas sempre que alguém chega em uso de anticoagulante, eu digo, olha, vamos lá, procura saber quem te passou essa medicação. Foi um especialista, hematologista? Foi quem? Pronto, vamos fazer exames, vamos ver. Como é que tá seus exames? Você tem a capacidade de coagulação normal? Então você pode fazer a acupuntura usando o xarelto, desde que esteja bem acompanhada e vista que não tem riscos de não ter coagulação. Interessante. Uma outra pergunta, a Penha Reis, a Penha aluna lá da Academia do Alzheimer, do meu projeto, e ela pergunta, a acupuntura é indicada, doutor Walter, para quem tem fibromialgia? Eu diria para você que já está fazendo parte de vários guidelines, que são aqueles estudos em conjunto que mostram quais são os melhores resultados para a fibromialgia. Fibromialgia hoje é antidepressivo, é atividade física, é a própria acupuntura e outros tratamentos. Mas, sem dúvida, a gente, inclusive, lá no consultório faz um procedimento chamado bloqueio simpático venoso, que é a xilocaína, né, no soro, para tentar diminuir essa percepção da dor aumentada que o fibromialgico tem em relação ao normal. Mas a acupuntura, para mim, é um degrau extremamente importante no tratamento da fibromialgia. Interessante. Uma pergunta também de ordem prática, a Bernadette Corrêa. Doutor Walter, já tem algum plano de saúde coberto por essa especialidade, a acupuntura? Todos, inclusive o SUS.
O SUS também contempla a acupuntura. Abre só uma exceção para o nosso estado, que o Plancer é o único que não contempla a acupuntura na sua rede. Eu já joguei a toalha, desde os últimos governadores, tentei com todos e, infelizmente, não conseguimos até hoje. Quem sabe o Mas é próximo... interessante saber, né, que os planos de saúde todos já cobre até o SUS. Inclusive o SUS, por ser uma especialidade médica, são obrigados a seguir a organização, que é a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, e ele está no rol. Todo plano de saúde tem que contemplar no rol todas as especialidades médicas, inclusive a acupuntura. Por isso que é coberto pelos planos de saúde. Outra pergunta aqui para o Dr. Walter. O estado emocional tem relação com sentir dores? Perfeito. Eu ainda vou colocar aí um terceiro ingrediente, que é o sono. A pessoa que dorme mal fica mais estressada e sente mais dor. Como sente mais dor, fica mais estressada e dorme mal. Esse é um ciclo que precisa ser quebrado com o tratamento da dor, com o tratamento do sono e principalmente com o tratamento da ansiedade, do estresse, da depressão. Qualquer quadro emocional, ele acaba sendo alterado pela dor e qualquer quadro doloroso acaba alterando o estado emocional. E aí a gente inclui ainda o sono, que mal dormido aumenta a dor, aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, que piora o sono, piora a ansiedade e piora o estresse. Então, ciclo que precisa ser quebrado. E a minha subespecialidade, né, medicina do sono, né? Eu vejo isso, o que você falou é muito verdade. Olha, um recado para você aqui de Dona Bernardina, assim, mostrando grata. Ela falando que é sua cliente há mais de 15 anos, ó, feliz de continuar depois da pandemia, falando dos bons resultados, e sendo grata aí por estar com a gente. Ela é uma querida, nossa. Muito simpática, muito simpática. Então, assim, pessoal, nós estamos aqui com o Dr. Walter Viterbo, especialista em acupuntura, anestesista, especialista em medicina da dor, e ele está à frente das Clínicas Viterbo, com algumas unidades na nossa capital, e um formador de profissionais também nessa área tão importante, que é falar sobre qualidade, que é tratar dor, porque falar de dor é falar de qualidade de vida. Então, como ele acabou de dizer, não só das doenças físicas, mas as questões comportamentais, as questões emocionais, inclusive, se não tratadas, se tornarão condições psiquiátricas, crônicas, ansiedade generalizada, não é? Fobias, não é? Me fale um pouco aí, em relação às fobias, o paciente que tem fobia, o paciente psiquiátrico, como é que fica essa interface da acupuntura no paciente psiquiátrico? Porque o paciente psiquiátrico, ele tem um limiar de dor mais baixo, ele é mais propenso, né, no geral, a ter mais dores. Chega para você muito paciente psiquiátrico, Walter, idoso principalmente, você sabe que o paciente idoso ele está mais propenso a doenças neurodegenerativas e, consequentemente, predisposto a desordens psiquiátricas. Como é que fica essa interface da acupuntura? Se você pudesse contextualizar a acupuntura na abordagem do paciente psiquiátrico. Então, é multidisciplinar esse tratamento. A gente sempre chama atenção que o paciente não deva, ainda que ele queira de imediato, já largar medicamento. Não é o objetivo inicial. Às vezes o paciente chega, eu uso Rivotril há 5 anos, queria parar. Não vai ser hoje, não é no primeiro dia. A gente vai precisar te deixar numa condição tranquila para que você possa gradativamente ir fazendo esse desmame dessa medicação. E tem para as doenças mais importantes. A gente tem pacientes, né, realmente com quadros, né, que tem mania, histeria, esquizofrenia, porém eles têm um grau de confiança enorme na clínica. Eles criam um vínculo muito grande. Por quê? Porque assim como o psiquiatra, que ele encontra com frequência, a acupuntura passa a ser também um tratamento de encontros de 2 a 3 vezes por semana. E aí, normalmente a gente cria aquelas pontes, aqueles rapós de acolhimento, né? Um paciente que precisa ser ouvido, precisa ser valorizado, às vezes até quando ele coloca coisas que não fazem parte da realidade, mas que faz parte da realidade dele. Então, a acupuntura entra naquele aspecto que a gente falou no começo do nosso bate-papo. Quando você estimula a produção de neurotransmissores, você vai fazer com que haja um equilíbrio, uma modulação desses desequilíbrios que ele tem nas suas produções dos seus neurotransmissores, né? Nas suas combinações de informações entre seus neurônios. Então, sempre tem um benefício do paciente, quando ele, claro, tem adesão. Tem paciente que chega lá porque a família levou, ele não quer estar ali, ele não gosta da agulha, ele não gosta de ficar parado no ambiente. Esse não adianta. Você tem que ter adesão ao tratamento, adesão ao método, e a partir daí você vai ter resultado. É a mesma coisa que você fala assim, eu odeio academia, mas eu quero ficar magro.
Não, você tem que ter adesão, você tem que fazer esteira, você tem que fazer o exercício. Ah, não, eu vou para academia, fico conversando e vou embora. Você não vai ter o exercício, o benefício. Então, quando o paciente, né, psiquiátrico tem adesão ao tratamento, tem a consciência, nossa, a gente tem muitos resultados, tem muitos amigos que se tornaram nossos, que chegaram lá, assim, muito assim, com a família já triste, sem saber o que fazer, que viver naquelas emergências de hospital psiquiátrico. É um ambiente, assim, mais complexo. E, de repente, ele chega lá, ele é o único paciente psiquiátrico, os outros todos estão tranquilos, então ele se sente melhor, ele se sente mais humano, né? Quando você está somente ao lado de outros psiquiátricos, é mais difícil para alguns pacientes encararem isso. Então, a gente tem tido bons resultados também com os pacientes que precisam do apoio nessa questão emocional. Fantástico. Olha, nesses 10 minutos finais, faltou comentarmos alguma coisa, porque você que é um especialista, e a noite é sua, você é o nosso convidado, nós já somos aqui muito gratos. As pessoas que estão lhe assistindo de várias partes do Brasil, dentro do projeto Academia do Alzheimer, que é um projeto onde nós levamos um projeto de educação continuada, um projeto à distância, a pessoa assiste no dia e na hora que quiser, orientando profissionais na área de enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia e medicina, orientando, tirando as dúvidas no dia a dia prático de como cuidar do idoso com demência, não necessariamente demência por Alzheimer. O que é que faltou a gente comentar? O que é que você queria deixar de recado, falando em relação à dor no idoso, sobre o viés da acupuntura, ou sobretudo como viés de médico de formador, você que é um formador, além de formar profissionais, você também é um formador de opinião, por conta da sua estrutura grande de atendimento hoje em Salvador. Que recado final você deixaria para a gente nesse bate-papo bacana, informal, a respeito de acupuntura e dor? Você que diz aí. Bom, primeiro é agradecer essa oportunidade, é prazer te reencontrar, é muito bom o seu trabalho, parabéns por essa educação continuada aos não médicos, né? A gente precisa também ensinar o paciente, ensinar o familiar, ensinar o amigo, o quanto eles podem ser úteis, né, com suas famílias, com seus amigos. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Hoje, com o advento do Covid, a gente percebe que a plataforma online tornou-se algo mais acessível, mais comum, mesmo aquelas pessoas mais avessas à tecnologia, tornou-se algo mais tranquilo, o que é importante para a gente levar mais conhecimento. E, assim, o nosso trabalho, né, principalmente relacionado ao idoso, que é a grande parte do nosso cliente, o idoso ele tem uma série de patologias, ele já chega, sem dúvida, com patologias, com comorbidades, geralmente ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem outras doenças, ele tem um histórico, né, de fratura, de cirurgias. Então, a acupuntura é, sem dúvida, um grande local para se fazer um benefício para o paciente idoso, seja na medicina preventiva, como a gente citou aqui, seja na medicina tratativa, ou mesmo naquela medicina complementar, onde a gente vai buscar tirar os medicamentos, ou reduzir medicamentos, e associar, né, as nossas técnicas milenares, que têm a comprovação científica de modular, de melhorar os processos relacionados aos neurotransmissores, que são fundamentais nos tratamentos das doenças. Então, esse é o nosso recado. Você que é idoso, nunca é tarde para se cuidar. Você que um dia vai ser idoso, né, que no nosso caso, vamos se cuidar desde agora, porque desde já que a gente será um idoso mais saudável. Não adianta ficar idoso e não ter saúde. Então, assim, a nossa dica é ser longevo, mas com qualidade de vida. Longevidade com qualidade de vida. Esse é o nosso lema. Walter, eu sei que você não precisa disso, você é um profissional conhecido dentro do nosso estado e fora também, sei que você dá palestra, viaja, convidado, mas dentro de Salvador, quais são os bairros que são contemplados com unidades da Clínica Viterbo? Tá bom. A nossa historinha começou no Salvador Trade Center, né, que é ali o coração da cidade, e aí construiu do lado um prédio chamado Boulevard Side e a gente ia mudar para lá. Mas tinha tanto paciente, tanta demanda, que a gente conseguiu ficar com 2 clínicas, uma do lado da outra. E as pessoas, mas por que 2? Não, as 2 estão boas, graças a Deus, a gente atende melhor todo mundo, então é melhor ter as 2 que fica mais confortável. Aí a gente foi lá para a Cidade Baixa, para o comércio, disseram assim, mas todo mundo está olhando para a linha verde, mas de vez em quando todo mundo estiver olhando pelo para-brisa, é bom dar uma olhadinha pelo retrovisor, né? Então a Cidade Baixa é fantástica, a gente tem ali aquele antigo com os bancos, tem a Cidade Baixa toda, Ribeira, Bonfim, aquelas senhorinhas que pegam ônibus, descem, vão lá. Então, a terceira unidade, que é o comércio, é realmente um negócio muito legal para a gente.
E aí depois a gente foi lá, né, para o Litoral Norte, através do Hangar, aquele empreendimento lá no início da Paralela. Seguimos uma parceria com a clínica Clivale e montamos nos 2 shoppings, no Salvador Norte e no Salvador Shopping, onde a gente faz a clínica de dor. E aí depois a Petrobras disse que ia mudar para o Itaigara, né, os prédios que tinham ali na frente, a gente foi atrás. Aí abriu no Itaigara, mas a Petrobras foi embora para o Rio de Janeiro, abandonou a gente, mas graças a Deus o Itaigara é um bairro fantástico, a clínica é muito boa, e a gente pega ali também uma parte da Pituba, o pessoal do Cidade Jardim, do Horto. Então acaba que a gente tem, em cada lugar da cidade, está perto de alguém, né? Então tenho o prazer de atender, hoje é uma equipe com 20 médicos, com várias especialidades, entendendo que não só acupuntura, mas a gente tem psicologia, tem nutrição, tem massoterapia, tem a parte relacionada a reiki, yoga, massagem, que a gente sempre leva para o lado mais também da questão holística, tem a fisioterapia. Então, assim, é o tratamento do ser integral, o ser como um todo, não somente uma parte. O que eu acho importante é que profissionais como você olham a situação do paciente, como você acaba de dizer, de uma forma holística, de uma forma global. E quando a gente fala de dor, nós estamos falando de um sintoma que representa várias alterações orgânicas e comportamentais. Então, fico feliz que a estrutura de vocês de atendimento olhe desse lado. Então, você falou, você tem psicólogo, uma equipe multidisciplinar, buscando trazer qualidade de vida, minorar a dor, não necessariamente, tão simplesmente pelo procedimento assim. Claro, a acupuntura tem um valor enorme, mas não é só a acupuntura. Não adianta fazer acupuntura o paciente que tem ali um transtorno de ansiedade, então ele já tem o psicólogo, ele já tem ali o outro profissional, fisioterapeuta, ele já vai ter uma abordagem multidisciplinar visando o que diz a Organização Mundial de Saúde quando fala sobre o que é saúde, né? É aquele bem-estar integralizado, o bem-estar físico, o bem-estar mental, e isso dentro também da sociedade, né? O ser humano se sentir a sua saúde social, né? Vou provocar sua memória, hein? Você lembra quem foi que falou essa frase pra gente, não? Doutor Valnei França Machado. Valnei, quem ensinou isso pra gente? Doutor Valnei França Machado, na matéria higiene e medicina preventiva, você lembra? Medicina preventiva, doutor Valnei, a esposa dele também era nossa professora, não é isso? Laurita. Valnei e Laurita. E Laurita. Nossa, que lembrança pra gente isso aí, lembra? Que lembrança maravilhosa, irmão, que lembrança maravilhosa. Pois é. Pessoal, nós tivemos aqui a alegria, a Heloísa Rita, ela está aqui, de lá de São Paulo, ela mora lá no bairro de Genópolis, faz parte da Academia do Alzheimer, ela cuida do marido muito bem, participa com a gente, ela é uma professora preparadíssima, aposentada, uma querida, e está aqui com ela, e tem outras pessoas, a Socorro Fernandes, a dona Cleusa, lá de Minas, está com a gente também, enfim, gente aqui do Nordeste, Ceará, vários estados. E, Walter, olha, eu quero agradecer a sua disposição, o seu carinho, o seu compromisso com o que você faz, porque você, nesse momento, deixou de estar com a sua família para estar aqui com a gente, ou se está com a família, ou se está com a sua família, reservou esse horário para falar para pessoas de vários estados brasileiros aqui, esse tema muito abrangente, um tema muito atual, que é tratamento da dor, e você traz aí a acupuntura como uma alternativa e muitas vezes como principal tratamento, né? Porque tem paciente que só tem acupuntura, porque ele não pode usar outras coisas, não é verdade, Walter? Verdade. Tratamento único e suficiente. E suficiente, não é? Uma abordagem dessa. Então, fico grato a você. Talvez em outro momento, falando sobre medicina de dor, um outro aspecto da dor, nós gostaríamos aqui de te chamar, a Clívia aqui, Maria Inês, muita gente aqui dizendo que gostou, sendo grata. Essa é a ideia. Nós falamos aqui para um público leigo, mas é muito importante que a gente dissemine essa informação para além da porta do nosso consultório, e é bom que você entenda essa mensagem, você atendeu o nosso chamado de pronto, já disse, a gente já pode ser na próxima segunda-feira, e eu sou grato a você por essa disposição. Eu sei que tem a nossa amizade de colegas, mas tem também o que você transformou da sua vida enquanto profissional, o prazer que você fala, e a gente sabe quando a pessoa tem prazer no que faz, a simplicidade do falar flui naturalmente, tá bom? Perfeito. Muito grato, renovo nossos agradecimentos,
eu, o pessoal aqui da Academia do Alzheimer, o grupo todo que participou aqui, e nos veremos numa próxima live, tá bom? Honrado pela oportunidade. Tchau, eu que agradeço, agradecemos todos. Tchau, querido, muito obrigado.